Ok, pessoal, hoje a gente vai falar de números primos. O número primo é aquele que só é divisível por ele mesmo e pela unidade. A própria unidade, ela não é considerada um número primo. Então, o número 1 não é primo. O 2. O 2 não tem nenhum número menor que ele que não seja a própria unidade. Então, ele só é divisível por 2 e pela unidade. Então, ele é primo. Qual o próximo? 3. 3 também. 3 não é divisível por ninguém, a não ser ele mesmo e a unidade. 4. 4 é divisível por 2. 4 é 2 vezes 2. Então, ele não é primo. 5. 5 não é divisível nem por 2, nem por 3, nem por 4. Então, ele é primo. 6. 6 é divisível por 2 e por 3. Então, ele não é primo. 7. 7 não é divisível nem por 2, nem por 3, nem por 5. Então, o 7 é primo. 8. 8 é divisível por 2. Então, 8 não é primo. 9. 9 é divisível por 3. Então, 9 não é primo. 10. 10 é divisível por 2 e é divisível por 5 também. Então, 10 não é primo. 11. 11 não é divisível por ninguém. Então, 11 é primo. 12. 12 é 2 vezes 6. Então, é divisível por 2, é divisível por 6, por isso mesmo é divisível por 3. E 13. 13 não é divisível por ninguém. Só você tentar dividir 13 por todos os outros números, você vai ver que ele não é divisível por ninguém. Eu vou parar por aí. A gente tem uma listinha aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 números primos. E os outros números não são primos. Beleza. Mas para que serve isso? Para que você separa os números que não são divisíveis por ninguém, a não ser ele mesmo e a unidade? Tem muitas propriedades interessantes nos números primos. E algumas delas têm a ver com a lição de frações que a gente já viu. Vou pegar aqui dois números. Primeiro eu vou pegar 84. E aí, vou tentar fazer uma linha reta aqui, que não é muito o meu estilo. Fazer linhas retas. Bom, uma coisa que é muito interessante é que eu consigo pegar qualquer número e dividir ele em componentes que são números primos. A gente começa sempre pelos números primos menores. Então, 84 a gente consegue dividir por 2? Consegue. Tá? 84 dividido por 2 dá 42. 42 a gente consegue dividir por 2? Consegue. 42 dividido por 2 é 21. 21 a gente consegue dividir por 2? Não. Mas consegue dividir por 3? Consegue. 2 mais 1, 3. Então, quando o número soma um múltiplo de 3, é porque ele é múltiplo de 3. 21 por 3 dá 7. 7 a gente consegue dividir por 2? Não. Consegue dividir por 3? Não. Consegue dividir por 5? Não. Consegue dividir por 7? Sim. 7 é um número primo já. Então, quando a gente chega no número primo, 7 dividido por 7 dá 1. Isso significa o seguinte: 84 vai ser igual
A2 vezes 3, 2 vezes 2, vezes 3, vezes 7. Ok? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7 dá 84. Vou pegar um segundo número aqui. Vamos pegar 90. Novamente vou tentar fazer uma linha reta aqui. Corretíssimo. Então, 90 divisível por 2? 90 dividido por 2 dá 45. 45 é divisível por 2? Não. É divisível por 3? Sim. 45 dividido por 3 dá 15. Ok. 15 é divisível por 2? Não. É divisível por 3? Sim. 15 dividido por 3 dá 5. 5, evidentemente, é divisível por 5, que dá 1. Aí, novamente, eu consigo exprimir 90 como sendo uma multiplicação de números primos. 90 é igual a 2. Vou apagar aqui. 90 é igual a 2, que multiplica 3, que multiplica 3 de novo, que multiplica 5. Ok. Deixa eu até refazer esse 2 e esse 7 aqui, que foram feitos. Então, vamos lá. Escrever aqui um 2 mais bonitinho e um 7 mais bonitinho. Bom, então, 84 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. 90, 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Você vê que você consegue pegar um número e quebrar ele numa multiplicação de números primos. Para que isso serve? Acontece se a gente tiver uma fração. 84 90 avos. 84 90 avos vai ser igual a esta divisão aqui. É a mesma coisa. 84 90 avos é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7 dividido por 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Só que isso aqui é fácil da gente simplificar. Primeiro, por que a gente pode simplificar? Porque a gente tem aqui em cima um número 2 e aqui embaixo a gente tem um número 2. Então, eu consigo dividir em cima e embaixo por 2. Eu consigo dividir 84 por 2 e 90 por 2. O que isso vai me deixar? 2 vezes 3 vezes 7 dividido por 3 vezes 3 vezes 5. Ok. Só que eu ainda tenho números iguais em cima e embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu percebo que eu tenho aqui em cima 3
e eu tenho em cima aqui 3. 84 e 90, os dois são divisíveis por 3. Então, eu divido em cima e embaixo por 3. Isso aqui é igual a 2 vezes 7 dividido por 3 vezes 5. Ok. Agora vamos resolver essa multiplicação. 2 vezes 7 dá 14. 3 vezes 5 dá 15. E vocês veem que eu não consigo mais simplificar. Não tem nenhum número que eu consiga dividir em cima e embaixo de modo que eu simplifique essa fração. Então, eu pego a fração 84/90 e chego à fração 14/15, que não é mais uma fração que dá para simplificar. Mas por que isso? Porque dá para simplificar quando a gente fatora o número nos seus números primos, como se fosse uma multiplicação de números primos, e a gente vê que existe um mesmo número em cima e embaixo, que a gente consegue dividir por aquele número. Primeiro tinha o 2, depois a gente dividiu em cima e embaixo por 2, chegou ao 3. Essa fração aqui do meio é 42 45avos. Essa aqui do meio. Ok? Essa daqui, a gente dividiu em cima e embaixo 42 45avos por 3 e chegou a 14 15avos. Não dá para simplificar. Por que não dá para simplificar? Porque em cima e embaixo a gente não encontra nenhum número primo em comum. Olha, quando você tem dois números que você não consegue simplificar, se eles forem colocados na fração, eles são ditos primos entre si. Os números são primos entre si quando a faturação dele é em números primos, transformar 14 nos seus números primos componentes e transformar 15 nos seus números primos componentes, tá? Dão números diferentes. Não existe nenhum número em comum. Tá? Então, eles são ditos primos entre si. Reparem que nem 14, nem 15 são primos. Você tem que dois números primos são primos entre si. Se eu, por exemplo, se eu crio a fração 5 sétimos, não dá para simplificar, porque, evidentemente, 5 e 7 são primos entre si. Eles são primos, então eles vão ser primos entre si, eles não vão ter nada em comum. Agora, 84/90 não são primos entre si. Eles têm tanto 2 quanto 3 em comum, como fatores. 14 15avos são primos entre si. Eles não têm nenhum número, quando a gente fatora nos seus componentes primos, nenhum número em comum. Aqui em cima temos 2 e 7, aqui embaixo temos 3 e 5. Bom, por isso que é importante essa história de primos e primos entre si. A gente pode pegar um número e transformá-los em uma multiplicação de números primos. Se a gente tem uma fração e os produtos de números primos correspondentes ao número têm números em comuns, a gente pode simplificar. Quando a gente chega numa fração em que não existe mais números em comuns, tá? Números em comum, a gente não pode mais simplificá-la porque os números são primos entre si. Um grande abraço. Tchau.